Saudação a todos. Esse é o nosso estudo do livro Contribuições de Joana de Ângelis para a Análise dos Transtornos Mentais. E esse encontro a gente está estudando o capítulo O Damion. Então eu gostaria agora de estar passando a palavra para a nossa querida Guadalupe. Com você. Olá, pessoal. É uma alegria estar com vocês. É sempre uma alegria poder falar dentro do que eu entendo a respeito da obra de Joana de Ângelis, tão transformadora e que nos traz tantas questões para a gente trabalhar com muita alegria, com muito afinco, com muita seriedade. E eu vou falar um pouco hoje, então, sobre o daimon, tá? Para iniciar essa conversa, como ele vem a partir de um mito trazido em Platão, vou compartilhar alguns slides para que todos homogeneizem o pensamento e a gente, então, vá aos poucos saindo desse lugar mais acadêmico, mais formal, e vá adentrando, então, nesses meandros da alma, nesses lugares em que Joana realmente nos convida a olhar, que é dentro de nós, é o nosso mundo interno, é esse daimon, né, como a gente vai ver hoje também, tá bom? Então, vou compartilhar aqui. Fique à vontade para... o Fabrício me ajuda para interromper e fazer qualquer questionamento, e assim a gente vai seguindo, tá bem? Então, a gente tem esse capítulo dentro do Contribuições de Joana de Ângelis, uma vez que o daimon ele acaba nos colocando justamente em contato com essas questões ligadas à individuação, ao eixo ego-self, ao motivo pelo qual nós estamos aqui, e tudo dentro de uma linguagem simbólica que, já por definição, é interessante, é muito rica e muito necessária, porque cada um de nós vai conseguir ver esse ensinamento a partir das suas experiências, tanto experiências enquanto encarnados aqui nessa vida, como tudo que somos desde que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Eu me baseei, então, para escrever o capítulo, e assim é o que me baseio aqui também, principalmente nesses livros que vocês têm aí, o A Quem Além do Tempo, o Código do Ser, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sempre tem ele presente, e especificamente vocês vão poder ver por quê, e a série psicológica da Joana de Ângelis. Como o daimon acaba nos falando dessa vocação, desse espírito protetor e até mesmo dessa voz do self, como a gente vai agora elaborando, dentro de Joana de Ângelis, a série psicológica inteira acaba de uma forma ou de outra nos trazendo isso. E também dentro da obra de Jung, né, já que a gente aqui também está trabalhando com sentido, com significado, com individuação. Então, por isso que, apesar de algumas citações mais específicas, são autores que trazem como um todo essa questão. Aqui, para a gente se situar um pouco dentro de um lugar mais histórico, muito ligado à filosofia, a partir de onde foi nascendo, então, essa questão, essa personagem do daimon. E lá, Plutarco nos disse que Hesíodo foi o primeiro que difundiu melhor o daimon. Vejam, gente, então, aqui a primeira coisa. Tá? Eu estou trazendo algumas pessoas, alguns autores que trouxeram essa imagem, essa figura, através das suas interpretações, mas não todos de forma nenhuma. Tá? Mas só para a gente ir construindo toda essa, de onde vem, tá? O daimon. E Hesíodo, então, né, ele vai trazer lá, antes de Cristo, esse daimon como um ser divino, né, que está a servir como mensageiro entre os deuses e os mortais. Aí a gente vai vendo que em Heráclito também é muito interessante, porque, de alguma maneira, James Hillman também traz essa questão do caráter. Heráclito vai juntar, vai trazer essa visão de que o caráter próprio do homem é seu daimon. E aí eu volto à questão da linguagem simbólica, onde tudo
está correto no momento em que a gente está trabalhando, então, por uma via não concreta. Empédocles, daí ele vai trazer que é a própria alma dos mortais. Platão, que é através do viés que nós vamos trabalhar especificamente, aí já nos traz que ele aparece como um gênio, como a gente vai ver a seguir, né? Escolhido pelo próprio mortal ao reencarnar, e que é compelido a conduzir a natureza humana que foi designado. A gente vai ver que Platão e Sócrates, né? Mas que Platão traz em mais de um momento essa linguagem do daimon. A gente vê também quando tem a conversa de Sócrates e Diotima também existe esse personagem, mas aqui a gente vai falar da República do mito de Er. E Plotino, neoplatônico, ele vai então trazer essa visão que também vai ser bastante importante na nossa conversa de hoje, quando ele diz, assim como Platão também trazia, né, de certa maneira, que escolhemos o corpo, os pais, o lugar e as circunstâncias que vão servir à alma, segundo o mito, e que pertencem à necessidade dessa alma. Então, vamos um pouco adiante aí até a gente chegar em Joana, né? A gente também vai trabalhar a questão da eudaimonia, que é esse daimon feliz, esse daimon satisfeito, e Aristóteles Aristóteles usou também ela como o equivalente ao supremo bem humano, né? Então, vejo assim, né? Por favor, eu estou trazendo um apanhado geral, bastante raso, sobre esses filósofos, mas para a gente ir se situando melhor, ok? E eu achei interessante, é algo que lá quando eu escrevi esse capítulo para contribuições, não coloquei, né? Não é exatamente importante para isso, mas é importante no sentido de que a gente vê o quanto Sócrates tem também um equivalente na sua vivência em carregar a própria cruz, no sentido de que ele também teve esse caminho da individuação, da imitação de Cristo, onde ele deu o testemunho da sua fé, do seu amor ao saber, um filósofo, e lá no discurso dele, quando então ele foi condenado, né, a suicidar-se bebendo cicuta, ele ainda falou que não tinha nem por que se opor a isso, porque o daimon dele não trouxe essa mensagem. E então ele diz, nessa manhã, quando me apresentei a esse tribunal, nem há pouco, quando subi na tribuna, né, quando ele vai fazendo, então, as suas conjecturas, nem em algum momento desse processo, desde a condenação até o momento em que ele estava ali na tribuna, a voz divina criticou meu comportamento ou as minhas palavras. Isso porque todos os acontecimentos desse dia eram desejados pelos deuses. E é interessante a gente ver como isso antes de Cristo, a gente tem essa questão da humanidade de nós, espíritos encarnados, ali vivendo, nos entregando para a vida e realmente pagando o preço por sustentar algo que nos vai na alma, por sustentar esse chamado. E Sócrates também tem isso. Então, daí o motivo pelo qual eu complementei com essa fala dele, né, trazida, então, aqui para a gente lembrar de que uma das questões, quando a gente vai falando do daimon, da vocação, é da gente escutar essa voz interior. E às vezes a gente não faz isso, né? Fica aí querendo dar conta de questões que são do mundo, de questões que vão nos deixar mais palatáveis, mas que falam contra aquilo que vem na nossa verdade maior. Acredito que a maioria saiba, se não a totalidade, mas é importante a gente lembrar que lá na introdução do Livro dos Espíritos, aqui eu já dou um pulo
para 1864, lá na introdução, a gente já tem uma parte bem substancial, extremamente importante, onde ali o item 4 da introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, acho que eu falei Livro dos Espíritos, se eu falei, me desculpem, mas é do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Onde, então, a gente tem o seguinte título, ou subtítulo da introdução: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. A gente vai ver logo a seguir uma parte, a parte central do mito de Hera, a partir do qual, então, a gente vai trabalhar a questão do daimon de uma forma mais estreita, mas é um convite que eu faço a quem não leu o último livro, a última parte da República, onde tem, então, nessa conversa, né, de Platão e Glauco, se eu não me engano é Platão e Glauco ali, toda a descrição desse mito, porque é surpreendente, né? Nós estamos falando de um filósofo que viveu antes de Cristo, né? Quase meio século, não meio século, quase 500 anos, não 500 anos, mas quase isso, antes de Cristo, e traz as diretrizes do processo reencarnatório, ao meu ver, né? E realmente os detalhes são riquíssimos e me enche a alma de alegria, de esperança, de comunhão, perceber que esse nosso movimento, enquanto seres espirituais e aqui enquanto humanidade, ele pode ser lento, a gente se atrapalha, nós estamos, né, nessa situação, mas nós estamos sempre buscando, e muitos de nós buscamos de uma forma belíssima e trazemos contribuições lindas, riquíssimas, profundas, que outros de nós não conseguem ver, mas que em um momento ou outro vão conseguir. Porque é da nossa natureza esse deutropismo, essa propensão a buscar o divino e esse despertar, esse rumar à plenitude. Então, vejam que quando a gente lê a República, é tocante perceber o quanto, muito antes de Cristo vir aqui, já estava tudo lá. Em uma linguagem simbólica, mas da onde que veio aquilo? Veio de uma alma, veio de um movimento interno que trouxe aquilo ao mundo. Então, realmente, vale a pena ler ou reler, né? Eu li há um tempo atrás, e agora, para preparar aqui o nosso encontro de hoje, eu reli, e cada vez é mais lindo, porque realmente tudo vai se juntando, e a gente vai percebendo que nós todos buscamos, cada um com a sua voz, cada um com a sua fala, cada um com o seu jeito de enxergar o mundo, nós buscamos a mesma coisa, nós buscamos a unidade, nós buscamos o amor, nós buscamos compreender por que que a gente faz coisas que não são tão legais e o que que acontece depois, e a gente sempre vê que a misericórdia divina traz esse recomeçar. Então é realmente muito bonito de perceber que Deus onipotente, onipresente, ele esteve, estará sempre ali completo, e que são os nossos olhos de ego que vão se desvelando e percebendo tudo que já está aí, né? A gente, então, quando reencarna, a gente reencarna com essa fantasia, no bom sentido de se experimentar, mas dentro daquilo que a gente consegue perceber. E quanto mais a gente percebe nessa conexão, mais um mundo que antes era invisível aos nossos olhos simbólicos, ele vai se apresentando. A gente também vai ver isso um pouco mais. Então, a gente vai vendo que esse retorno, aqui eu estou falando da reencarnação, mas eu estou juntando também com o mito platônico que a gente vai ler juntos a seguir. A gente sabe, então, que desencarna, né? Processo nosso, hoje em dia, desencarna,
amplia a consciência, mesmo dentro de um ego relativizado, consegue, então, dentro das possibilidades, das peculiaridades de cada um de nós, rever ali tudo que aconteceu na nossa encarnação e, dentro do nosso merecimento e das oportunidades que nós podemos ter, a gente planeja um novo reencarne, ou, por vezes, não tem a possibilidade de planejar, né? Mas, tendo ou não essa possibilidade, a gente retorna à Terra, espíritos encarnados em um corpo terreno, a gente retorna com as melhores oportunidades para evoluir, onde o local, a família, o corpo e as aptidões que naquele momento nós vamos ter são as melhores possibilidades para que a gente se desenvolva enquanto um ser espiritual encarnado. E lá em cima, a gente sabe disso, mas quando a gente reencarna, às vezes fica ou tudo muito difícil e a gente se vitimiza e não consegue sair desse lugar, ou tudo fácil demais e a gente não aprofunda a vivência, a gente vive às vezes inflado, a gente vive às vezes achando que o mundo é só festa, e só festa é muito diferente de se falar em alegria, porque a alegria de viver a gente sabe que é bom que esteja presente, e a gente às vezes não percebe que tudo ocorre para que o melhor aconteça na nossa evolução. Então, Joana de Ângeles diz, lá no Despertar do Espírito, que assumir esse compromisso com o nosso planejamento reencarnatório é seguir a voz do self, uma individuação. Pois que o ser humano, mediante o eu superior, transita por inúmeras existências carnais, entrando e saindo do corpo, na busca da individuação, da plenitude a que se destina. Então, eu sei que esse grupo, né, já estuda há bastante tempo Joana, mas só homogeneizando para quem vier a nos ouvir depois, já que a gente depois disponibiliza esse material, o self, o espírito imortal que eu sou, self, centelha divina que me habita, self, o centro e a totalidade da psique. Então, quando a gente fala em self, fala, né, significa isso que eu falei agora, mas basicamente o ser espiritual, né? E a individuação é justamente, também, né, com a permissão de quem já sabe decor, eu me tornar justamente aquele ser que eu me propus a ser, eu desenvolver as minhas aptidões, habilidades, a minha essência, que já está em semente em mim. Né? Então, é disso que a gente está falando, de assumir esse compromisso, de pagar o preço por estar na vida, de honrar a vida, de honrar a reencarnação, e que a gente sabe que é difícil, porque quando a gente penetra na atmosfera terrestre, que é densa, a partir do nosso próprio campo mental, nós somos seres espirituais encarnados na Terra, e o ambiente terrestre é aquele que nós produzimos, uma vez que nós somos energia pensante, né? Então, quando a gente penetra nesse ambiente que nós mesmos criamos, fica tudo mais difícil. Mas difícil não é impossível. E isso a gente precisa ter em mente quando a gente se percebe um ser espiritual encarnado e não um corpo que, quando morrer, tudo acaba. E por vezes a gente se confunde também. Então, James Hillman vai falar no Código do Ser. James Hillman, que é um analista junguiano, que trabalha muito com a questão da imagem, né, pelo viés do arquétipo. E nesse livro, Código do Ser, ele vai trazer, então, a teoria do fruto do carvalho. Olha, a própria árvore, né, o carvalho, a figueira, essas árvores seculares, frondosas, fortes. Agora me lembrei de uma imagem que tem, que até eu recebi através do Fraternidade Sem Fronteiras, mas que é de domínio público,
de muita gente, sob a sombra de uma figueira, né? E falando, olha o quanto uma simples árvore pode fazer por nós. Então aí mostra a força de uma simples árvore, simples entre aspas, comparando com a força de um simples espírito, simples entre aspas, porque nós somos pequenininhos, mas também grandes. Nós somos peças minúsculas de um enorme quebra-cabeça que é a obra divina. E isso dentro do que a gente está falando aqui é importante também, para que a gente entenda o nosso verdadeiro valor e se aproprie dele, entendendo que o ego precisa entender que não é tudo e que o self, para se manifestar, vai precisar desse ego, mas que ao mesmo tempo que ele não é tudo, ele tem valor. E ele precisa descobrir, desvelar o seu valor. Então, quando o James Hillman fala da teoria do fruto do carvalho, né, essa árvore tão linda, tão forte, ele vai trazendo que lá naquela sementinha já está essa árvore frondosa. E vai, a partir daí, desenvolvendo que nós também podemos nos desenvolver a partir daí. Então, ele diz que como o destino de um carvalho secular já está escrito na sua pequena semente, o espírito traz as marcas do que há de desenvolver. E fazendo essa analogia com a árvore, nenhuma é igual. Como nós, né? A gente olha um carvalho, sabe que é um carvalho. Olha uma figueira, sabe que é uma figueira. Olha para um de nós, sabe, né, que somos um de nós, né, seres humanos, espíritos encarnados. Mas, ao mesmo tempo, existem essas peculiaridades que são riquíssimas. E existe essa similaridade que é riquíssima. E essa percepção dessa nossa conexão e, ao mesmo tempo, individualidade também é essencial. E aí o Hillman vai dizendo, então, que essa teoria, né, que ele traz no Código do Ser, vai trazendo uma visão mais libertadora de traumas infantis e vai discutindo temas como fatalismo, caráter, desejos, influências familiares e, acima de tudo, a vocação. O Daimon tem essa ligação com a vocação, esse mistério que adormece na essência de cada ser. E aí se utiliza, então, finalmente, né, chegamos aqui no mito de Er. Tem só 2 slides que tem muito escrito, esse é um deles, o outro é uma citação da Joana, mas para que quem não conhece ou quem quer reacompanhar aqui o mito, possa fazer isso, né? Então, isso está lá da República, tá? A tradição grega diz que cada alma recebe um daimon antes de nascer. E esse daimon, ele nos guia na Terra. Ele é um companheiro de alma que nos ajuda a realizar o padrão que a gente escolhe antes de descer. Os gregos chamam baixar, né? Descer ou baixar. Então, esse mito vai dizendo que as almas se encontram vagando pelo mundo mítico depois de chegarem de suas vidas anteriores. Isso aqui, gente, é muito antes do Espiritismo, tá? Que foi escrito, né? Ali, essas almas avaliam o lote que cumpriram e escolhem novos lotes que devem cumprir e comprometem-se com as 3 moiras, que na Grécia elas representam destino e, segundo os mitólogos, nem os deuses podem ir contra. Moiras ou parcas, né? A gente também parca, também quer dizer a mesma coisa. Então, elas estão lá vagando, né, nesse mundo mítico, e aí elas escolhem a sua nova vida. A alma escolhe a sua nova vida, né? Tem os lotezinhos e cada alma vai escolher o seu lote, tá? Aí elas apresentam primeiro a Laquese, que ela, então, né, que é o lote especial, a sorte de cada um, e aí ela envia com cada uma, como guardião da vida e realizador da sua escolha, o daimon, né, que é daimon ou gênio, que é escolhido por cada uma. Depois, então, Laquese leva para a segunda moira, que é Cloto, né, que significa torcer girando.
né? Então, estreitando o laço do destino, né? Por baixo de sua mão e do giro que ela imprime, é validado o destino. Depois, as almas são entregues a Atropos, inflexível, para tornar a teia do seu destino irreversível. E, por último, sem olhar para trás, as almas passam por baixo do trono da necessidade, né? Ananke, às vezes traduzido também como colo da necessidade. E aí elas encarnam, ou, como preferem os gregos, baixo. Mais de 400 anos antes de Cristo, né? E aí, depois que a gente ainda lê lá no mito, lá na República, antes de entrar na vida humana, as almas passam pela planície de Létis, de esquecimento, para que quando aqui chegarem, todas as atividades anteriores, de escolher lotes e a descida do colo da necessidade estejam apagadas. Então, é muito lindo como a gente vê todo o nosso processo reencarnatório aqui, numa linguagem simbólica, mitológica, e mesmo a própria questão do esquecimento e da necessidade do esquecimento como uma benevolência, né? Esse aqui eu ia dividir para o slide não ficar tão comprido e ficou repetido. Então, assim a gente herda algo que a nossa alma deve realizar e carrega um compromisso daí nesse sentido. E o daimon, né, gente? O que é esse daimon? Então, esse daimon é esse chamado, essa vocação, esse projeto que a gente tem a realizar. Também é o espírito protetor que nos acompanha, o anjo guardião, e que procura nos lembrar do que nós viemos fazer aqui. Quantas vezes, né, acontecem coisas na nossa vida que a gente vê naquele momento de uma forma muito nociva, né? Muito diferente daquilo que nós gostaríamos que acontecesse, e a gente acha mesmo que foi um revés. E lá adiante, muito tempo depois, ou muitos anos depois, ou mesmo só depois que a gente desencarna, a gente percebe que ali foi um momento crucial para que nós realmente conseguíssemos nos desenvolver de uma forma mais madura, mais lúcida, enquanto seres espirituais. Isso acontece muito, né, porque tem um dito que se diz, aos de boa vontade as moiras ajudam, aos de má vontade as moiras arrastam, né, as moiras ou parcas. Porque às vezes a gente, na nossa infância espiritual, a gente não se dá conta do que veio fazer aqui. E vive naquela dinâmica que acredito que muitas vezes vocês já tenham ouvido falar, de procurar preencher esse vazio, essa ânsia por amar, por ser amado, por ser reconhecido, por ter um lugar na vida, por dar sentido à sua vida, mesmo que inconscientemente seja esse o nosso desejo, a gente acaba procurando isso através de um Deus equivocado, né? O Deus dinheiro, o Deus poder, o Deus projeções sociais, e a gente, às vezes, passa uma vida assim, sem se dar conta. Mas dentro da misericórdia divina e dentro do nosso merecimento e de como é que a gente vai lidando com essas questões da vida, a gente pode até não enxergar. E aí a gente pode desencarnar achando que foi, né, que a vida é madrasta. Mas muitas vezes a vida nos apresenta situações que a gente vê como equivocadas, indo contra aquilo que a gente quer, e na verdade são justamente oportunidades para a gente recalcular,
tudo que se está fazendo. E aí, nesse momento, a gente pode se utilizar, perceber, né? E seguir um novo caminho. Outras vezes, infelizmente, a gente segue se equivocando e um dia a gente vai se dar conta. E como diz a Joana, o erro também é uma forma de não proceder. Então, em algum momento, a gente vai acabar se dando conta disso. Sim, o eu superior ao self. Estou respondendo aqui no chat, tá, gente? Vejam que é intercambiável essa questão do Daimon. Tá? Quando a gente fala do Daimon, é esse anjo protetor, é o anjo guardião, é o destino também ali nos chamando, são essas necessidades mais internas, é o próprio self, né? A voz do self, é essa busca do sentido e de que existe uma razão para eu viver. Né? Então, como tem essa tendência da psique se expressar através de imagens personificadas, o self também pode se manifestar dessa maneira. E na dinâmica psíquica, essa personificação ela pode ser correlacionada com o conceito de Daimon. Ok? E aí, Plotino, então, o neoplatônico, que nos traz essa questão de que nós escolhemos o corpo, os pais. Olhem a época que viveu Plotino, né? O lugar e as circunstâncias que serviam à alma e que pertencem à necessidade. E aí a gente vai vendo, então, que desde aquela época, e a gente parece que alguns de nós, né? E quando eu digo alguns de nós, eu não me coloco fora, porque são, às vezes, momentos dos vários nós que nos ocupam, falando de subpersonalidades nossas que são mais trabalhadas e outras que são mais rudimentares, mas alguns de nós, a gente não percebe que não faz sentido maldizer o corpo, os pais, porque nós mesmos escolhemos. São escolhidos pela nossa alma, como diz Plotino, né? E a gente só não entende isso porque esqueceu. E vejam que vejam que depois, gente, eu vou ler ali o chat, tá? Senão eu leio e aí me perco um pouquinho aqui, mas eu vou responder quando terminar aqui, certo? E vejam que a gente ainda, hoje em dia, a gente acaba, muitas vezes, somos herdeiros de nós mesmos, pedimos, imploramos pela encarnação, nós sabemos o quanto é difícil receber a bênção da reencarnação, muitos espíritos de nós querem, precisam, e nem todos conseguem, né? Mas a gente ainda não entende isso, né? E a gente não cuida do corpo, e eu não estou falando em hedonismo, né? Estou falando em cuidar do nosso instrumento, que é através dele que a gente consegue se manifestar nesse momento, né? Outras vezes, a gente maldiz a nossa filiação no sentido de colocar nos ombros dos pais ou das figuras paternas e maternas a nossa vida, como se fôssemos apenas o fruto de uma infância, esquecendo que somos seres espirituais encarnados e que tudo que acontece tem um motivo de ser. Isso é diferente de negar que as questões da nossa infância não nos tocam e, de certa maneira, não fazem parte da nossa dinâmica psíquica hoje, porque sim, fazem. Mas Joana, Jung, Hillman e o que nós estamos trazendo aqui são muito claros em dizer que não existe esse determinismo. Nós podemos, a todo momento da nossa vida, escolher. A todo momento. Nós somos, sim, frutos daquilo que nós fizemos vamos usar as palavras, né, bom e ruim, mas nós somos espíritos que a todo momento podem escolher. E se nós temos um passado de culpa,
um passado de equívocos, seja por nossa parte ou por parte de quem nos criou, seja de forma consciente ou inconscientemente, acabou não nos fazendo tão bem quanto nós desejaríamos, se a gente tem a nossa culpa e mais a filiação, e por outro lado, a gente tem um futuro de tudo que a gente sabe o que quer ser, mas sabe que ainda está longe, a gente tem um único momento onde pode mexer, que é o presente, que é o momento de agora. Então, que o futuro nos sirva de estímulo, assim como as pessoas que nós vemos como, apesar de não entender toda a dinâmica interna delas, mas como já terem alcançado algo mais, que nos sirvam de estímulo e que nosso passado de culpas e as nossas dificuldades, e também a gente tem muitas conquistas, nos sirvam de aprendizado, de responsabilização, de tomada de lucidez, mas o que a gente tem para trabalhar é o presente. Então, o que nós vamos fazer com esse presente? Colocar culpa em nós mesmos, nas nossas encarnações passadas? Colocar culpa nos nossos pais? Ou viver esse presente e fazer dele o melhor possível? Tomando realmente as rédeas da nossa encarnação e entendendo que nós temos o nosso lado mais desenvolvido, do ponto de vista de mais elaborado, e um lado extremamente ainda infantil, rudimentar, e que a gente precisa, nesse trabalho entre essas duas instâncias que somos nós, falando em duas para a gente raciocinar, porque nós sabemos que temos uma grande nuance de vivências internas, em suportar esses dois lados, a gente trabalhar, então, nessa tensão dessa consciência, nesse conflito, e surgir, então, a partir daí, realmente essa possibilidade de um desenvolvimento de um ser mais lúcido, com menos reativo, com pensamentos mais simbólicos, menos concretos, mas nem por isso um ser que se aparta do mundo. Se nós estamos aqui na Terra, nesse momento, encarnadinhos, cada um com o seu corpo e com o seu enrosco familiar, profissional e seja o que for, é porque é isso que é necessário para nós. Então, a gente precisa aprender a estar no mundo sem se identificar com o mundo, dar a nossa contribuição para o mundo, mas olhar para o nosso mundo interno no sentido de ver qual é a nossa vocação e não o que é aquilo que o mundo quer de nós. Isso é muito diferente de trabalhar dentro de um egoísmo, né? Porque quanto mais eu crio consciência, Jung deixa isso muito claro e Joana corrobora, quanto mais eu crio consciência, mais eu contribuo para que o mundo amplie sua consciência. E tudo que eu faço nessa dinâmica de o que está dentro está fora e nessa nossa interligação, né, sempre presente, o que eu faço a mim, eu faço ao mundo, no bom e no mau sentido. Então, Jung diz que se a gente puder, ele não usa encarnação, né, nos livros das obras compiladas dele, se a gente conseguir estar no mundo sem se identificar para ele e assumir que nós temos uma porção de sombra considerável, e sombra é tudo aquilo que eu não quero ver em mim, mas que me pertence, né? Falando do ponto bem resumido, se eu fizer isso e assumir que eu tenho isso e olhar para esse meu mundo interno e tentar fazer o melhor que eu posso nessa vida, eu já vou estar dando uma ínfima, minúscula contribuição para o mundo, mas muito grande perto do que a maioria de nós faz. Isso também é parte de seguir o nosso chamado, de seguir o nosso Daimon. O Hillman vai falando, então, que um chamado pode ser adiado, evitado, pode não ser escutado, a gente pode ir oscilando, tá? Pode também tomar conta de nós totalmente, qualquer coisa. Com o tempo, esse chamado, esse daimon, essa voz interior aparece, exige. O daimon não vai embora.
Aí o Hillman vai dizendo que há séculos a gente vai procurando um termo certo para esse chamado. E ele diz que os romanos chamavam de gênios, os gregos de daimon, os cristãos de anjo da guarda, cita kits, né, que eu botei aqui porque eu gosto muito dessa via, né? Os românticos diziam que o chamado vinha do coração, mas essa vontade interna, essa vocação, essa voz do self, ela está sempre ali. A gente pode não entender, a gente pode não ouvir, a gente pode interpretar mal, mas ela está sempre ali, porque é da nossa essência o ser espiritual. Então, seguir a voz do Daimon é realizar esse mito pessoal. O que eu vim fazer aqui? É o que a gente se pergunta, é uma pergunta extremamente existencial e que ela não tem que ser respondida com palavras, mas com a vivência, com essa lucidez e essa humildade e essa entrega à vida de realmente deixar o self, o espírito se manifestar, né? Buscando esse significado, buscando esse sentido. A Aniela e a Fé, quando fala, então, da busca do significado na obra de Jung, porque a individuação e a busca do significado são alicerces essenciais dentro da obra do Jung, tá? Ela diz que o sentido é essa experiência de totalidade. Tá? A gente busca na individuação essa completude, essa totalidade. Aí eu lembro de Jesus, o homem integral, que nos mostrou quando encarnado aqui, todo esse trabalho, né, de vivência, de integração de sombra, né, de vivência, de integração de ânima e ânimos, de estar no mundo sem se identificar por ele, é o nosso grande exemplo, nosso guia, e temos essa questão também, não quero muito, né, fugir do assunto, de que existe essa diferença entre viver o mito de Cristo dando testemunho da nossa vida, né? A imitação de Cristo é a gente entender essa linguagem simbólica da vivência dele enquanto aqui. Mas falando nisso, por que eu botei aquela frasezinha ali, né? Porque outra coisa que eu me lembro bastante dentro mais estritamente assim do espiritismo, é do Chico Xavier, quando ele, nessa mensagem da Meimei, né, do Chico e Meimei, essa mensagem que o nome é Confia Sempre, e que eu adoro ouvir na própria voz do Chico, porque só a voz do Chico já é um carinho enorme para a nossa alma, onde ele fala, a voz dele fala, né, ele fala, mas a psicografia vem de uma mensagem de Meimei, de que de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. E para mim isso está muito ligado a essa busca do sentido, ao daimon, à vocação. Quando a gente fala, quando a gente traz isso para a visão de Joana de Ângelis. Mesmo que do ponto de vista filosófico, isso possa ser questionado por pessoas que veem o mito de outra forma, que não por esse viés espiritual, a minha vivência, que é a que eu trago aqui, a forma que eu entendo, é muito claro que a nossa conexão com o divino, que é a conexão com o self também, e quando a gente fala self, somos nós mesmos, assim como o divino em nós, ela passa por entender e viver a fé, a espiritualidade. E entender que essa vivência, ela passa por assumirmos que tem um tanto de mistério que a gente não entende. Então, a fé, ela tem essa
conotação, e eu falo, claro, de uma fé raciocinada, né? Mas mesmo uma fé raciocinada, ponderada, não infantilizada, ela tem esse tanto de um salto no escuro. E a vida, lembrem que Joana diz em mais de um momento da sua obra, que Deus é vida e vida é amor. E ela equivale como sinonímia Deus e vida, né? E Deus, vida e amor. E que a vida, ela tem esse tanto de mistério. E às vezes a gente, isso está muito ligado com essa questão do significado, do sentido, de realmente se entregar à vida, porque às vezes a gente, na nossa visão egóica, a gente acha que controla tudo, que sabe tudo, ainda mais quando a gente, não sei se ainda mais, né, mas muitos de nós, porque às vezes tem pessoas que nem leem tanto e que também são, como a gente diz aqui no Brasil, ou pelo menos a Guadalupe diz, cabeçudas, né? A gente às vezes é teimoso, né? Mas quando a gente lê muito e se informa muito, vamos trazendo aqui dentro da seara espírita e suas nuances, a gente acha que sabe tudo, né? Que entendeu tudo. E se a gente não se entrega e realmente percebe que tem coisas que vão além da nossa vivência egóica, a gente ainda não está conseguindo viver como um todo as possibilidades da nossa encarnação. Isso não é deixar que a vida seja solta, no sentido de não tomar partido do que está acontecendo, mas justamente de deixar que exista essa fluidez nesse eixo ego-self, onde a gente, através da função transcendente, desse trabalho entre os conflitos, o self realmente possa se manifestar. E a gente sabe, né, enfim, né, a gente às vezes fica esperando uma frase, é a vivência que vai mostrando. Então, né, a maioria das vezes, né, não vai o selfie, né, um bonequinho soprar aqui, né? Não, a gente tem que ir se entregando e as coisas vão realmente acontecendo, as moiras vão ajudando, né? A Joana de Ângeles, então, diz, no Psicologia da Gratidão, que o espírito ele está fadado à plenitude, desde quando criado por Deus simples e ignorante. Simples, porque destituído da complexidade, do conhecimento, da razão, do discernimento, da lógica, da evolução. E ignorante, em razão do predomínio da sombra no self e da ausência dos recursos intelectos morais que o engrandecem como efeito do esforço pessoal na conquista dos valores que lhe estão ao alcance. Esforço pessoal, né, gente? Não é por acaso que nós somos criados simples e ignorantes, nessa sementinha de carvalho, cada um a se desenvolver. A obra é perfeita, tão perfeita que deixa com que nós mesmos vamos descobrindo a nossa essência. E assim, ao mesmo tempo que muito iguais, somos muito diferentes. E é nessa riqueza que vai se dando a individuação. E a gente pode falar da individuação nossa, enquanto seres encarnados, desde o nascimento até o desencarne de uma vida, e o que a gente faz naquela vida, né? De uma individuação nossa, enquanto seres espirituais, desde simples e ignorante até o momento dessa plenitude que tanto almejamos, e de uma individuação do planeta, né? E de uma individuação de um todo também, porque nós fazemos parte do todo. Então, é claro, né, gente, que também aqui a gente está falando de coisas que estão muito longe da nossa realidade atual, né? Mas mesmo assim, são questões que a gente pode olhar, né, como um vir a ser, mas entendendo que ainda não é o momento. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu vi que tem uma mãozinha levantada e algumas perguntas no chat. Aí a gente conversa um pouco e depois eu continuo, tá? Então, vamos ver. Gustavo,
eu vou deixar você falar, daí enquanto eu vou abrindo aqui o chat para me organizar, tá? Gustavo Obrigado. ou Liliane, eu não sei. Isso, na verdade, os dois. Ah, tá. Então, boa noite. Boa noite. Obrigado por abrir a oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta. Primeira pergunta, na verdade, esse Daimon que você fala é comparável ao Dharma que a gente escuta da filosofia indiana ou hinduísta? Olha, eu não sei te dizer se dá para a gente comparar assim dessa forma, porque daí a filosofia indiana é algo que está bem fora do que eu costumo estudar, né? Eu não sei se a gente tem aqui um pessoal um pessoal da AME Brasil, não sei se tem alguma coisa a contribuir. Oi, Guadalupe, não, Oi, então também não. eu prefiro não me equivocar né, do que falar assim fora do meu conhecimento, Gustavo. Né? Mas a gente não vai deixar sem resposta, a gente vai perguntar para os universitários e depois vai trazer. Tá? Então, eu vou ler uma pergunta aqui do chat, tá? Boa noite, Guadalupe. Eu gostaria de interpretar como sinais, eu poderia interpretar como sinais essas manifestações do Daimon? E para reconhecê-los, é necessário o caminho do autoconhecimento, deixando o ego rumo à individuação? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu vou falando aqui e a gente vai vendo, tá? Os sinais lá, quando eu falei dos sinais que a vida vai trazendo, sim, acho que é disso, né? A gente, quando reencarna, né, tenta fazer o melhor, né? Por mais equivocado que a gente esteja, a gente tenta, a grande maioria de nós, né? O que acontece é que, como eu comentei ali, às vezes a gente vai por um caminho equivocado, o que não é de todo ruim, porque a gente vai chegar uma hora que a gente vai aprender, né, que ali não era o lugar adequado da gente se movimentar enquanto espíritos, e como a Joana diz, todo erro é uma forma de não proceder. Mas, dentro disso, sim, né? A vida nos dá vários sinais. E a vida, e aí o Daimon, como a gente traz ele como anjo guardião, como espírito protetor, como voz do self, e pode, né, dentro do simbolismo, ser tudo ao mesmo tempo, sempre vai ter esse chamado interno, que às vezes, né, e a gente não tem como concretizar mais, mas às vezes pode ser, sim, né, algo meu, mais meu, do ponto de vista espiritual, né? Self, chamado do self enquanto simbolismo do Daimon. Outras vezes pode ser, sim, mais do meu espírito protetor, né? Me ajudando ali, porque eu não estou conseguindo nem o ego, eu escuto, quanto mais o self. Então, sim, mas o fato é que sempre a vida vai nos oportunizando essa retomada de uma rota para dentro da lei do amor. Né? E quando eu falo a vida, eu falo também a vida maior, porque a gente sabe que tem irmãos que passam uma vida terrena inteira, uma vida de equívocos, né? Quantos de nós, né? Ou se a gente for olhar para as nossas outras encarnações, né? Quem nunca? A gente não sabe, né? Mas chega um momento, como a vida ela é muito educativa, né? Muito pedagógica. Então, chega um momento em que a espiritualidade ela vai nos deixando, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas chega um momento em que a gente é arrastado, a gente é ajudado, então nunca falta a misericórdia divina. A gente pode ver isso, né, nessa questão da pandemia, que vejam quando a gente conhece assim toda essa questão do que deveria acontecer e de toda a moratória que nós já tivemos e do que aconteceu mesmo a gente tendo essa moratória, como a gente foi cada vez enquanto humanidade se comprometendo, por mais que muitos de nós tenham caminhado para um lugar muito amoroso, mesmo assim, em um momento que
com certeza está extremamente difícil, sofrido, realmente, mesmo assim, era para ser pior, né? Então, eu não estou dizendo que o que a gente está vivendo é fácil, eu não estou dizendo que não há dor e sofrimento, eu não estou dizendo que de uma forma ou de outra não atinja a todos nós, mas mesmo assim, a gente sabe, pelas psicografias que se tem, de que deveria ter sido pior dentro do que estava proposto. Então, a misericórdia divina está sempre nos dando sinais, e mesmo quando a gente não enxerga os sinais, não deixa de nos educar, não deixa, né, não passa a mão, não deixa de nos dar ali a diretriz, o limite, mas mesmo assim dentro de uma situação muito amorosa. Tá? Se eu não respondi, a gente vai continuando. A diferença entre o conceito de daimon e o conceito genérico grego de daimon como espírito. O daimon aqui que eu estou trazendo, bom, tem muitos estudos em relação ao conceito de daimon, tá? Por isso que eu já trouxe ali no início algumas vertentes filosóficas, como que elas veem. Então, de acordo com cada filósofo, ou mesmo outros escritores, o daimon é interpretado de uma forma. Se a gente for trazer uma tradução mais seca, menos simbólica, né, do dicionário ali, o daimon é o gênio, o daimon é o espírito protetor, o daimon ele é aquele intermediário entre o céu e a terra, né, no sentido aí já ampliando um pouco. Tá? Mas o daimon seria o gênio, né, ou o espírito protetor, mesmo às vezes a vocação. Mas não é assim que a gente deve ver aqui, né? Porque o daimon, sim, ele é o espírito protetor, ele é o anjo guardião, mas ele também é visto como esse chamado, essa vocação, porque às vezes essa voz interior, ela pode ser chamada de daimon, e para mim o simbolismo tem mais a ver com self. Para vocês, tem mais a ver com anjo guardião. E assim por diante. Então, mais importante do que isso é a gente entender que existe essa fluidez entre os conceitos, porque a gente está trabalhando com uma linguagem simbólica. Agora, se a gente quer definir, né, é o espírito protetor, o anjo guardião ou o gênio. Tá? Nesse ponto de não culpar os pais, seria o indivíduo trabalhar com maturidade as feridas e cicatrizes da infância, como Joana fala em Amor, Imbatível Amor, sabendo da nossa responsabilidade. Então, dois pontos de uma mesma questão. Tá? Em relação, a gente vai falar um pouquinho dessa questão dos pais mais adiante ali. Sim, trabalhar com maturidade as feridas e cicatrizes da infância, como a Joana fala em Amor, Imbatível Amor, sabendo da nossa responsabilidade. Mas dois pontos. Como a gente falou ali, não culpar os pais pelo nosso destino, pelo nosso daimon, pelo nosso lote, né? Aí já vê que eu já estou falando daimon como destino, então vejam como a palavra ela tem esse caráter mesmo simbólico, mas, por outro lado, não negar que os pais e as mães, a figura de pai e a figura de mãe, tem sim influência na nossa forma de agir, na nossa dinâmica psíquica. Porque tanto quando eu me identifico como quando eu nego,
eu ainda estou presa a essa questão. Então, esse trabalho, quando o Hillman fala de não culpar os nossos pais e de não colocar nos nossos filhos questões que somos nossas, são nossas, como a gente vai ver, ele passa pela maturidade e pela lucidez de entender que nem não culpar, nem achar que não nos influenciam, né? Porque às vezes a gente fica achando, e dentro do espiritismo talvez, né, minha impressão é que isso seja até mais fácil, porque a doutrina espírita ela é muito reconfortante, muito esclarecedora e nos chama muito a questão de nós assumirmos a nossa responsabilidade perante a vida, e Joana de Ângeles nos chama mais ainda a essa questão da gente assumir a nossa responsabilidade. Então, por vezes, a gente pode achar que tanto faz, né? Apagar ali tudo que aconteceu na infância e achar que pode se movimentar como se aquilo não tivesse qualquer influência. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse trabalho, né? Tem que olhar, é um complexo, né, gente? E a gente sabe que os complexos, quando eles não trabalhados, eles são um local um complexo ideoafetivo, né? Eles são um local onde tem grande energia ali. Então, se eu não olho para ela, daqui a pouco vai me pegar por trás, né? Então, é olhar para isso e seguir em frente, trabalhando essas questões, né? A Evelyn quer falar alguma coisa? Evelyn, não, tá. Era um assim, né? Eu sou meio... olhava muita coisa aqui, eu estava no chat, isso. Tá. E são sinais das escolhas que fiz antes de reencarnar e por aí. Sim. Tem coisas, né, que acontecem na nossa vida que não necessariamente... tudo que acontece está dentro da obra divina, né? Mas nem tudo que acontece estava programado ipsis literis para acontecer. Tem esse tanto de que quando eu mudo algo, porque quando a gente reencarna, a gente não vai para trás, não retrocede enquanto ser espiritual, mas a gente se compromete, né? Então, no momento, vamos supor, né, que eu estou numa família e que eu... claro, né, vou me colocar, então, nesse lugar, assim, mas só para a gente, né, raciocinar, né, e que eu me proponho a receber, então, um espírito muito difícil, né, porque lá eu vi, me disseram, que eu teria mais condições, então, de receber esse espírito que é mais inconsciente do que eu, né, não que eu não seja inconsciente. Mas a gente reencarna, e quando esse espírito chega ao meu lar, eu não quero mais. Eu me esqueci daquilo. Né? E assim, eu nego aquele espírito, seja alguém que chega à minha porta, seja uma filha, um filho. O que acontece? Ao mesmo tempo que eu me comprometi, eu também refleti na vida daquela pessoa que estava contando comigo, né, e que não esperava isso. Então, é tudo muito dinâmico. Né? Então, eu faço as escolhas antes de reencarnar, mas se eu vou conseguir cumprir com isso, depende de como eu vou viver a minha encarnação. E esse é o nosso grande problema. Né? Então, são as escolhas, aí depende do que a gente faz, né, delas. O que se deve fazer quando, após uma vida de busca, estarmos às portas de realizar este chamado, por alguma circunstância não nos permite completar a missão. A insatisfação e o sentimento de não ter mais um propósito é imenso. Devemos simplesmente continuar ou procurar uma nova missão. Isso a gente também não tem, ninguém tem, a não ser, né, os espíritos de luz, enfim, uma resposta linear para nós.
porque a gente vai saber só depois se era mesmo a hora de acabar aquela missão e seguir para outra, ou se houve alguma interferência não benéfica, espiritual, e ali a gente acabou não conseguindo levar em frente, né? Porque são muitas dinâmicas que acontecem nisso. Mas o que se deve fazer nessa hora, né, gente? Então, assim, tem coisas, porque é muito difícil na prática, tem coisas que a gente deve persistir e não tem mais como, né? Existem projetos, situações belíssimas das quais a gente faz parte e que por algum motivo que foge totalmente ao nosso controle de ego, a gente não consegue levar adiante, né? Infelizmente, a gente não consegue levar adiante, né? Tem outras vezes situações que a gente luta para fazer e não consegue, e daí daqui a um tempo salta na nossa frente a oportunidade de refazer aquilo. E assim por diante. Então é muito complicado a gente saber o que está por trás daquilo que está acontecendo. O que a gente pode fazer é orar, é tentar buscar a resposta na oração, no recolhimento, e às vezes simplesmente dar um tempo, outras vezes perseverar, né? Mas é muito difícil, não tem como... Cada um de nós vai saber a resposta se estiver conectado, mas não tem como dizer para, porque isso não é mais teu, ou segue em frente de qualquer jeito. E aí a gente tem que realmente orar e se conectar para ver o quanto aquilo é uma vontade de ego, o quanto aquilo é uma vontade de self, por melhor que seja a intenção. Tem coisas na minha vida, teve um projeto que eu participei há muitos anos atrás, lindo, que eu amava, com pessoas muito interessantes, comprometidas, e que acabou, né? Por questões que fugiram totalmente ao nosso controle, acabou. Eu não sei por quê. E nós tentamos ao máximo e chegou um momento em que fugiu de nós, né? E o que aconteceu daí? Nós, aquele grupo, cada um foi tentando acolher pessoas ligadas àquele projeto de uma forma individual, né? Eu não sei, gente, o que aconteceu, né? Mas eu estou trazendo esse exemplo dentro do que me foi perguntado, acho que, né, foi o Gustavo ali que perguntou, porque é muito difícil a gente ver assim um sonho, né, que vai, às vezes, se diluindo, mas a gente não sabe o que tem por trás. Agora, o que eu sei dizer para vocês é que todas aquelas pessoas que se entristeceram, inclusive, né, eu, que se chatearam e que fizeram de tudo, né, toda a força de ego ali para levar adiante, todas, né, sem exceção, era um grupo pequeno, hoje continuam batalhando pelo próximo, continuam, não desvaneceram, né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Porque tem coisas que a gente não sabe. E é muito difícil, né? Muito difícil, mas a gente às vezes tem que realmente... um dia a gente vai entender, né? E orar é o que se pode fazer, porque... claro, eu como um bom ego, eu vou dizer que eu nem acho que era uma questão de ego, aquela questão, né? Mas como é que a gente vai saber, né, gente? Entende? A gente não sabe o que tem por trás. Mas o que a gente tem que ter certeza é que acontece o melhor, que ninguém fica desamparado, que o que desmancha ali abre com mais força em outro lugar. Tem situações, né, como o animal, né, às vezes o animal recua para saltar melhor. Então, essa confiança no divino, essa fé, ela precisa estar presente, né? Deixa eu ver aqui se falta alguma coisa.
horário, trabalho espiritual, né? Porque isso é outra coisa, né? Que acho que é o Santiago que falou, né? Porque se a gente se interessa pelo sofrimento e a dor dos demais, só é solitário quem não é solidário, como nos traz o Divaldo, e assim a gente vai se trabalhando, porque no final das contas, né, nesse exemplo que eu dei meu para vocês, por que a gente precisa estar num lugar contido? Afinal, a caridade não é feita a cada segundo, não é feita, não é o presente que vai fazendo a nossa encarnação. Então, a todo momento a gente pode fazer alguma coisa, né? Quando a gente se une, é muito bom, mas nós também podemos, a cada momento, fazer algo por nós e pelo próximo, né? Então, gente, eu vou voltar aqui para a gente seguir mais um pouquinho. Então, o James Hillman vai falando, vai trazendo algumas questões, né? Isso aqui está no Código do Ser, né? Em relação a essa vocação, esse daimon, e diz que reconhecer esse chamado é um fato primordial da existência humana, né? E é que a gente deve alinhar nossa vida com esse chamado. É aquela coisa, mas como é que eu vou saber qual é meu chamado? A gente tem que ir se entregando. O que me move? Onde é que meu olho brilha? Onde é que é a minha energia? Onde é que eu não estou cansada? Quando é que eu faço isso com aquele prazer que realmente me toma e que eu vejo que ali eu sou eu e eu pago o preço por ser eu, né? Ter o bom senso, eu aí também ego se manifestando, mas eu, esse ser interior que é o Deus interno meu, que é o homem novo, que quer nascer, que é o self. Ter o bom senso de perceber que acidentes, inclusive a dor no coração e os choques naturais, que são herança da carne, pertencem ao padrão da imagem, a imagem que a gente tem, né? O nosso padrão que a gente vem, o nosso ar que é típico, o padrão que a gente também vem desenvolver, que são necessários e ajudam, então, a nos realizar. E aí as crianças, né? A gente já falou um pouco sobre elas, mas Hillman também traz isso, e eu acho isso tão importante, porque daí a gente fica olhando para nós, né? E dizendo, eu não sou, né, o que me aconteceu, e é importante isso, né? Eu sou o que eu escolhi ser, é importantíssimo isso. Mas o que a gente faz com as nossas crianças, né? Porque agora nós somos adultos aqui, né? Sejam filhos, sejam as crianças que de uma forma ou de outra perfazem a nossa vida, né? Ou como educadores, enfim. E aí a gente tem que ter esse cuidado que os pais, e o Gelson também, no Aquém e Além do Tempo, naquele texto dele muito significativo, que essa falácia parental, ela faz com que os pais caiam nessa armadilha de dar felicidade, como a gente dá sapato, livro escolar, férias organizada, mas pode um infeliz, alguém que não alimentou seu daimon, que não viveu a sua vocação, que não pagou o preço por sua vida, que não viveu a sua vida, pode um infeliz produzir felicidade? Porque a minha vida não é só minha profissão, não é meu carro, não é minha casa, não é meus filhos, não é meu companheiro ou minha companheira, não é mesmo meus amigos. A minha vida é tudo isso e muito mais, porque ela sou eu. E se o pai transformar a sua responsabilidade de cultivar a própria alma, né, de fazer a alma do filho, ele está se esquivando do dever estabelecido pelo fruto do carvalho. Aí o filho substitui o fruto do carvalho, né? Quantos pais fazem isso? Como é doloroso ver. Você sente que seu filho é especial e você o ama como sua vocação, procurando realizar o fruto do carvalho em seu filho. Então, seu daimon reclama porque é evitado e o seu filho reclama porque tornou-se uma efígie da vocação dos pais. Então, pessoal, a gente deve apoiar os filhos, educar, dar limites, dar amor, porém não cabe aos pais a decisão sobre o destino dos filhos.
se a gente não pode dar felicidade, a gente pode favorecê-la através de cuidado com o daimon. Com o nosso daimon. E com a alma dos nossos filhos. Né? Mas só um daimon alimentado, que está recebendo o que é dele, o que é devido, pode transmitir felicidade à alma de uma criança. Então, daí a gente vem para aquelas questões, que eu vou citar lugares comuns, né, mas que a gente sabe que tem muitas nuances nisso, do pai que quer que o filho seja jogador de futebol porque não foi, né? Da mãe que quer que a menina seja modelo ou atriz porque não conseguiu ser, ou bailarina, né? Tudo chavões, né, gente? Ou dos pais que querem que os filhos sejam médico, advogado, porque não foram, não tiveram condições de uma instrução formal que antes, né, era o que se desejava, ou das mães que querem que as filhas sejam youtubers, né? E assim por diante. Então, a gente precisa, volto ao que a Joana, Jesus já trazia, né? A gente sabe que Joana traz a mensagem de Jesus, mas o que Joana deixa tão claro na obra dela, que a gente precisa olhar para nós, para a nossa individuação, olhar para as nossas questões, e só a gente se trabalhando, olhando para a nossa sombra, olhando para os nossos complexos e dando o testemunho da nossa vida, pagando preço por ser aquilo que a gente acredita, que a gente vai estar dando de fato uma vida melhor para os nossos filhos, que a gente não vai estar deixando um peso enorme nas costas dos nossos filhos de viver a nossa vida não vivida. Né? E quanto mais a gente fizer por nós, e vejam como é tudo tão perfeito na obra do Criador. Mais a gente fizer por nós, mais a gente faz pelos nossos filhos e mais a gente faz pelo mundo como um todo. E quanto mais a gente fizer por nós e pelo mundo, mais a gente está aprendendo de fato a trabalhar o egoísmo, a vaidade, o orgulho e a desenvolver a caridade de uma forma mais genuína, mais ampla, mais lúcida, a viver na vida agindo mais e reagindo mais, dentro daquilo que o Jung chama de consciência reflexiva, né? A Joana também nos traz isso, e nessa potencialidade de uma consciência intuitiva mais conectada. Então, aqui, gente, essa é outra citação que é extensa, né? Mas que eu achei que valia a pena compartilhar com vocês. É lá do Psicologia da Gratidão, no meu livro, a página 110, é o livro da série comemorativa, onde a Joana, então, nos traz que todos que atingiram as culminâncias do equilíbrio emocional e espiritual atravessaram regiões pantanosas de natureza moral, entre amigos, correligionários e adversários, e não se deixaram permanecer nos redutos venenosos. Igualmente, eles venceram muitos desertos, experimentaram solidão e quase ficaram desamparados. No entanto, porque se mantiveram com o pensamento colocado no êxito, e não apenas no caminho que deveriam percorrer, alcançaram os patamares róseos do sentido existencial, da vida plena, sem nenhum ressentimento, porque se deram conta de que a alegria sempre esteve presente durante o período áspero de esforço e de sacrifício. Compreenderam que a semente que pretende ser árvore deve arrebentar-se para lograr o destino que lhe está preservado. E ao fazê-lo, veste-se de vitalidade e estua, crescendo e tornando-se bela, até o momento de explodir em flores e frutos, sementes e lenho a que se encontra destinada. Assim também o ser humano, que necessita experimentar as transformações naturais que o arrancam do estágio de criança maltratada para a maturidade de adulto realizado. Nesse processo está embutida a gratidão à vida e a oportunidade de ser pleno.
Então, mergulhando no corpo e dele saindo com as conquistas adquiridas, que se servem de investimento para experiências mais audaciosas, o self vai se desnovelando desses impositivos do ego, até esplender em magnífico sol de autorrealização. E aí, nesse caminho, gente, como eu já falei, a gente vai ter que se equivocar, né? Porque é da nossa natureza ainda. A gente não vai chegar daqui à plenitude sem errar. É isso, é fato. Que a gente faça, reconhece esse bom espírito pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Que todo dia a gente deite a cabeça e reflita sobre as nossas ações. Que todo dia, ou toda hora, quando antes disso já é possível, a gente repare os nossos equívocos. Que a gente veja como pode ser melhor amanhã do que hoje. E assim por diante a gente vai refazendo o nosso caminho de aprendizado. Sem culpa, mas com responsabilidade. E vai ter dor. Quando a dor nos visitar, a dor moral, a dor física, que a gente ore, que a gente tenha fé e que a gente tenha certeza que não está desamparado. Que a gente chore, porque nós somos espíritos que podem chorar, que podem sentir dor, que podem sentir raiva, assim como podem ficar alegres. Então, isso é da nossa natureza, mas que a gente não se demore nesses sentimentos, nesses ressentimentos, e que a gente não vire esses símbolos cristalizados de seres que ficam ressentindo, remoendo e que não olham para frente, né? Então, que a gente também possa chorar, sentir raiva, se sentir desamparado, mas que a gente recolha os recursos que também tem, para que depois, então, de feita essa catarse, de feita esse trabalho de olhar para isso que nos pertence, a gente siga em frente. E reveja o caminho, assuma as responsabilidades e que veja que nós vamos ser acolhidos com amor sempre, e que a gente sempre acolha com amor. Então, vai passar por nós enfrentar esses aspectos sombrios, o nosso lado desajeitado. A gente sabe que todo o encontro com o self é sentido como uma derrota para o ego, então nós, eguinhos, vamos nos sentir derrotados. A gente sabe que o encontro com o self passa pelo confronto com a sombra, então a gente tem esse caminho, mas a gente sabe que esse caminho é belo, é rico, é amoroso e que a gente nunca está só, né? Então, finalizando aqui, né, nós todos somos seres em evolução e é através da cooperação, do amor, do respeito, da firmeza espiritual e da fé na vida maior que a gente vai evoluir. E aí a gente precisa abrir mão das ilusões, com maturidade, com esperança, com responsabilidade e com alegria, com leveza também. Mas para isso é preciso coragem, fé, vontade e essa escuta amorosa, cuidadosa com esse chamado que vem do anjo protetor, que vem do espírito guardião, que vem do self, e que tudo isso é daimon, é a nossa vocação, né? E que se expressa às vezes em atos, às vezes no silêncio, mas que oportuniza esse autoencontro, esse autoburilamento e esse serviço lúcido na obra do Criador. Então, isso aí, gente. Agora eu vou abrir aqui o chat, tem uma... A Anne diz, a irmã dor, como dizia Francisco, né? Não é nossa inimiga, não, vem nos ensinar, né? E sobre a dor, né? E as lutas, elas têm esse caráter totalmente, volto a dizer, educativo, pedagógico. A gente lê no Evangelho que a terra é comparada com um hospital, um sítio malsão, uma prisão. E a gente lê ali o quanto isso é necessário, né? O hospital, para que a gente, então, receba esse tratamento das nossas doenças, né? No final das contas, as doenças da alma, né, refletem no corpo, mas simbolicamente as doenças da alma, do espírito. Uma prisão para que aqueles de nós, né, que necessitam um corpo de carne
vão aos poucos se amolecendo ao amor do Criador. Muitos de nós fogem da prisão, fogem do hospital, e a Terra é tudo isso. Mas Joana, quando traz esse aspecto de que nós estamos na Terra, nesse mundo, agora em transição, com uma regeneração, né? Mas nesse mundo de provas e expiações, quando encarnamos, ela traz sempre como uma escola, né? Ela nos diz amorosamente que é assim que a gente deve viver. Não uma prisão, não ficar com essa conotação de hospital no sentido de doença, e não que isso não tenha seu fundo de verdade quando trazido no Evangelho de forma alguma, mas que a Terra é uma grande escola de bênçãos. É uma escola, gente. Então, a dor, ela está aí para nos ensinar. E quantas vezes, né, a gente tem esses exemplos assim de irmãos que são retirados da vida ou por um acidente, ou por uma doença, né, mais aguda, né, para não se comprometerem mais. Nem todo acidente, nem toda doença é algo que vem daquilo que a gente de primeiro pensa, né, de uma prova ou de uma expiação. Às vezes é a pura bondade divina nos dizendo: meu filho, minha filha, eu estou vendo que tu está no teu limite e tu merece ser retirado para te refazer. Então, eu trago esse aspecto porque a gente nunca sabe, mas a dor, ela está sempre aí para ensinar, né? E a gente vejam aquela citação de Joana, quando ela fala ali que depois, né, em retrospecto, esses espíritos que passaram por tudo isso que é difícil para nós, percebem que onde tinha sacrifício antes, na verdade, tinha alegria. Então, tudo passa por como a gente experiencia o que a vida nos traz. Porque se a gente sabe, né, já dou a palavra para vocês, né? Se a gente sabe que reencarna para evoluir, ou para tomar consciência, até porque nós somos, né, consciências encarnadas, né? Então, se a gente reencarna para evoluir, se Deus é perfeito, onipotente, onipresente, é puro amor, como que a gente acha que o que está acontecendo conosco não opera em favor do melhor? Onde está a nossa gratidão também pela vida, né? Então, perceber que tudo que acontece na vida vem para nos ensinar, não para nos causar dor, para nos castigar, para nos trazer sofrimento, é ver pelos olhos espirituais. E aí é claro, né, pessoal, que é óbvio que o desencarne de um ente querido, as guerras, os sofrimentos aos quais a gente acaba, de uma forma ou de outra, sofrendo, vivendo, fazendo parte, vão ser dolorosos. A gente não está falando de não entrar em contato com essa dor que também é nossa, mas de não se identificar com ela, de perceber com os olhos espirituais que ali também tem a mão divina, que ali também tem algo para nos ensinar, que passa por olhar para as nossas dores, por olhar para a dor do próximo e por perceber o que eu faço com isso, como eu auxilio e sou auxiliada. Ok? Perguntas? Guadalupe, eu me lembrei de tu falando de uma frase do Jung, quando ele está lá no final da vida, está no Memórias, Sonhos e Reflexões, e aí ele diz uma coisa assim, eu não vou saber de cabeça, né, gente, mas ele diz uma coisa assim, né, que ele não tinha certeza de nada, né, naquela altura da vida dele, mas que ele tinha vivido tudo com uma intensidade, ele tinha aceitado tudo que a vida tinha dado para ele, né? Porque a busca do Jung a vida inteira foi o mito dele era esse mito do significado, do sentido.
E é isso que tu estava dizendo, né, de ter pagado preço, né, de aceitar as coisas que a vida deu para ele, inclusive dores imensas, né, dele aceitar isso como um caminho, né, que tinha um sentido para a alma dele. E outra coisa que eu fiquei pensando, fiquei pensando dos jovens, né, a gente relaciona às vezes a vocação a uma questão profissional apenas, né? A gente faz testes vocacionais, né? Principalmente quando os jovens terminam ali o ensino médio, entram para a universidade. Mas eu acho que aqui a gente está falando de uma questão assim de sentido existencial mesmo, né? Que é o que a Joana propõe na série psicológica, né? Seria assim um eixo vertical, né? Eu em contato com aquilo que é mais sagrado na minha existência. Né? E aí esses projetos que não dão certo, a gente nunca sabe a serviço do que isso não está dando certo, né? Porque a gente também não tem como saber se isso realmente não é um projeto mais egóico, às vezes, nosso, né? E aí vem a vida e encaminha de outro jeito. Aí eu me lembrei, Guadá, tu falaste ali do James Hillman, que ele conta biografias de várias pessoas ali no Código do Ser, e ele coloca algumas biografias onde desde cedo esse chamado se manifesta, e essa pessoa, ela tem condições favoráveis para isso se manifestar desde logo. Mas ele conta outras biografias de pessoas que desde cedo parece que houve como que impedimentos. E na realidade ele vai dizendo que ali estava ocorrendo uma certa proteção para que aquele daimon se manifestasse no momento que seria adequado. Né? Eu me lembrei que ele conta a história de um toureiro espanhol, que ele nasce franzino, Manolete, né? Que ele nasce franzino, pequenininho. Então, desde cedo, tu jamais diria que ali teria uma vocação assim, né? Então, eu acho interessante porque ele vai dizendo que os caminhos do daimon, eles não são caminhos fixos ou únicos, né? Eles vão se manifestando de uma forma única realmente com cada alminha, né? E o quanto é importante, então, isso que a Joana trabalha, desse sentido existencial, né? Por isso esse autodescobrimento e por isso que é um olhar para dentro mesmo, né? Ter um cuidado com a alma, porque ali na alma é que vai estar. Então, o daimon até pode se manifestar, às vezes, através de uma profissão, né? Que daí seria mais a nível egóico, né? Ele pode encontrar esse caminho. Mas eu não sei, isso era uma coisa que eu me atrapalhava, e aí quis dividir com vocês, que eu não sei se alguém fez essa relação também, né? Sim, e aí, Marluz, importante tu trazer isso, quando a gente correlaciona o daimon com as crianças, seja crianças nós, as nossas crianças, é que, infelizmente, na maioria das vezes, os pais, né, eu estou trazendo para a gente pensar, não de uma forma de julgar, de modo algum, mas os pais olham a criança por esse viés, da profissão, do casar e ter filho, ou não casar e não ter filho, olham por esse lugar de um espírito, de um ser finito, né? E não percebem isso, mas quem é que está ali? Né? Deixa falar, né? Então, muito importante isso que tu trouxe, para que a gente amplie essa percepção. Porque como tem, né, até o Gelson cita no Aquém Além do Tempo, nossos filhos são espíritos, porque é uma criança que necessita da diretriz dos pais, mas é um espírito imortal. Né? Então, o que ele veio fazer? E isso é importante que os pais tenham esse olhar, né? Porque senão vira profissão, vira ou casa ou não casa, né? Então, dentro da experiência do pai e da mãe, né? Se o que foi ruim para mim eu não quero para o filho e vice-versa. E aí fica raso, então bem importante, sim. Acho que a Anne, que vai perguntar isso, está com a mãozinha. Eu queria, me veio na cabeça um caso que acho que ilustra, não sei se muita gente conhece, mas é bem famosa aqui na Inglaterra, é a Florence Nightingale, que é a fundadora da moderna enfermagem. E ela nasceu de uma família aristocrática nos anos de 1800 e qualquer coisa,
E ela, toda lei aristocrática, ela é formada para fazer um casamento de conveniência entre a aristocracia, né? É o destino dela, de acordo com a família, do nascimento dela, seria fazer este casamento em sociedade. Só que ela tem uma crise existencial e ela não quer casar, e ela ouve a voz de Deus, entre aspas, embaixo de uma árvore. Então ela pensa em se tornar freira. Mas aí ela ouve a voz de novo, tipo assim, sim, eu quero que você sirva aos outros, mas não é assim. Vá e você vai descobrir. E ela faz uma viagem à Suíça, onde ela conhece enfermagem, aí ela vem a conhecer o trabalho de Pasteur a respeito da limpeza, e ela volta e ela transforma totalmente a enfermagem, que era uma coisa assim, quem ia para o hospital ia para morrer, porque aquilo era cheio de infecção. Então ela muda tudo, limpa tudo, bota lençóis limpos, água, e faz um exército como se fosse de enfermeiras, todas dignas, e ela consegue, mais do que isso, convencer o governo, através dos amigos aristocratas que gostavam dela, a oferecer tratamento médico aos soldados feridos na batalha, no caso, na Batalha da Crimeia. Então, ele permite que as enfermeiras vão lá, porque elas dizem que, se elas tratarem os soldados, eles sobreviverão e poderão lutar mais. Então, ela vem assim, qual é o destino dela, o daimon dela, de servir aos outros, rompendo essas barreiras e oferecendo um novo caminho da enfermagem, que revolucionou, e até hoje é o exemplo em muitos países de como a enfermagem é quase um exército assim, de limpeza, de dedicação ao outro e tal. Mas, para mim, o que me lembrou muito foi que a família dela, ela nascendo como uma membro da aristocracia, o destino dela, com 15 anos, seria de fazer um bom partido para um casamento de interesse. E aquilo levou ela a uma grande depressão, porque ela não quis isso para ela. E ela diz assim, ela ouviu a voz de Deus, que é a maneira que ela diz, que chamava ela para servir aos outros. E que, no primeiro instante, a pessoa seria através de ser uma freira, porque era o caminho que lhe ocorreu. E falou assim, não será assim. Busque e você encontrará como você vai servir aos outros em meu nome. Então, eu acho tão interessante que, mesmo em 1800, ela pôde romper com aquilo que era estabelecido pela sociedade e sair daquilo e fazer um caminho completamente diferente. Assim, realmente teria muita coragem e sentido de que ela estava fazendo aquilo que era o daimon dela. Então, ela se identificando com isso. Quer dizer, falei demais, mas me lembrei muito desse espírito Florence Nightingale, porque acho que, para mim, representou bem essa conversa. É muito bonito exemplo, sim. E não falou demais, é muito bom escutar, né? E compartilhar ideias. E estavas falando, eu fui lembrando de um outro aspecto, que a gente tem exemplos tão lindos, né? A Anne falando, eu lembrei de São Francisco de Assis, que também, né, abriu mão de muita coisa, enfim, desse ponto de vista. E a gente tem exemplos lindos e olha para a nossa vida e pensa, tá, mas o que eu vou fazer? Né? E agora? Então, né? Então, gente, por que eu estou trazendo isso? Porque todos nós temos um daimon, uma vocação e um motivo de estar aqui. E, às vezes, a gente olha para esses seres incríveis e que têm um valor enorme e se diminui no sentido de achar que não tem um lugar no mundo. Então, isso também é importante, porque seguir a voz do daimon, seguir o self, tem a ver com coisas que a gente não sabe, por isso tanto do mistério. E, às vezes, é algo que a gente pode achar que é pequenininho, assim, mas que é grandioso para nós, enquanto espíritos. E porque, senão, a gente corre esse risco de se diminuir quando se compara. Né? E quanto mais a gente conhecer esses exemplos, melhor, porque nos impulsionam, nos dão energia, uma energia boa, né? de pessoas que conseguiram. Então, isso é muito engrandecedor. Mas que a gente entenda que
cada um de nós tem um motivo na obra da criação, né? E que a gente, às vezes, só tem que deixar fluir, né? Que às vezes é algo que a gente até pode considerar pequeno, mas que é grandioso, né? Sábado, ontem, né, uma senhora me falou que o grande... que ela mais queria na vida, assim, e que ela tinha muita... A gente estava falando de ser, né? Ser nós mesmos, e, enfim, em um outro grupo da Joana, era sair pela rua e abraçar alguém. Porque ela disse que às vezes ela via pessoas muito tristes, né? Mas que ela se constrangia muito. E aí contou a história de que viu uma pessoa triste e que ela ficou com aquele impulso, uma pessoa chorando na rua, de oferecer auxílio, né? Mas que ao mesmo tempo ela se constrangeu, porque no mundo de hoje isso é difícil. Então eu trago aqui essa fala, que não é minha, né? E depois a gente conversou a respeito, enfim, porque às vezes o nosso daimon é isso, né? É ter essa espontaneidade de acolher alguém na rua, né? É ter essa espontaneidade de às vezes entender que é ficar em casa, é fazer comida, é cuidar de alguém, é cuidar de nós mesmos, é fazer um trajeto espiritual diferente, né? Nem sempre está nessa visão do coletivo, que é maravilhosa. E eu trago isso, volto a falar, para que a gente não use isso como desculpa, né? Mas fulano isso, fulano aquilo, fulano aquilo. Não, todos nós temos esse potencial. Então, que a gente assuma que tem um daimon. A gente pode até ter esquecido, mas tem. E que se ele não está sendo alimentado, não está sendo visto, o problema é nosso, não é dos outros, né? E aí a gente começa, então, a rever essa questão, porque é do nosso tamanho, a gente que escolheu, né? Então, eu sei que tem reencarnações compulsórias, enfim, mas é a gente que escolheu, a gente está falando aqui de um outro lugar, né? Então, o meu é do meu tamanho, né? Não adianta eu ir lá e escolher outro lote, porque o meu é aquele ali, né? A gente tem aquela história do anjo que quis trocar de asas e ficou lá um tempão escolhendo, no final pegou a dele mesmo, né? Então, cada um tem o seu daimon, né? E aí a gente tem que assumir que tem, né? Mas o Francisco de Assis, mas o Divaldo, não, né? Isso não nos cabe mais, né? Isso é uma conversa muito infantil para nós. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Estar desconectado do daimon nos leva ao título da obra, para analisar os transtornos mentais. É verdade, Evelyn. Porque de uma forma ou de outra, né, nós somos bem complexos, né? Então a gente pode sim estar fazendo o melhor possível nessa encarnação, mais até do que esperado, a gente não sabe, e mesmo assim ser visitado por transtornos mentais. Então a gente tem que ter muito cuidado também em olhar para isso, olhar para nós com carinho e entendendo essa nossa complexidade, porque não é o fato de um de nós ter algum transtorno mental que linearmente diz que nós estamos desconectados do nosso daimon ou da nossa vivência espiritual. E existe uma complexidade enorme no sentido de que nós somos herdeiros de nós mesmos e a gente tem aquilo que a gente precisa para se desenvolver nessa vida. Mas é um lugar que a gente tem que olhar, né? Então, o que está acontecendo? Então, vamos olhar melhor. Mas olhar com abertura, olhar sem culpa, olhar sem julgamento para essa doença mental que nos visita ou visita um irmão nosso, né? Jesus nunca julgou, ele não ficou elucubrando, ele ia e dava a oportunidade da pessoa se conhecer, né? Vá e não peques mais. Aceitava todo mundo do jeito que era, sabia que tinham pessoas que caíram, ele levantou e que iam cair de novo. Mas isso é importante para que a gente não traga essa linearidade. Se tem uma doença mental ou do corpo físico, é porque está desconectado.
sim, existe essa chance. A gente tem que olhar para ela, sim, porque de uma forma ou de outra, o nosso espírito está em algum grau de doença. Mas a nossa complexidade é muito maior. A gente pode estar fazendo muito mais do que a gente poderia, não, né? Mas do que a gente imagina. Então, que a gente também tenha essa ideia de que vamos com calma, né? O que eu posso fazer? O que essa doença quer me dizer? Como é que eu posso me movimentar dentro das possibilidades que a vida me dá? Porque sempre existe uma forma. Então, a gente fica se culpando, né? Tipo espírita que não consegue curar dor de cabeça sem tomar comprimido e quer curar só com a força do pensamento. Um dia a gente chega lá, né, gente? Ou se culpa porque é hipertenso. Se eu sou hipertensa, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar daquelas variáveis que eu posso cuidar, né? Da alimentação, de uma atividade física, mas usar medicação, mas tem coisas que são postas que eu não controlo. Então, é importante que a gente entenda essa dinâmica também. Patrícia, gostaria de perguntar isto? Eu achei que não ia dar mais tempo, aí por isso que eu baixei a mão. Obrigada, Fabrício. Guadalupe, quando você fala sobre a falácia parental do pai, dos pais quererem transformar a vida do filho baseado num desejo seu, e aí lá no finalzinho você coloca, você botou até isso no slide, você botou, então o seu daimon reclama porque é evitado e seu filho reclama porque tornou-se uma efígie da vocação dos pais. O que vai acontecer com esse pai e com esse filho? Eles não vão conseguir, se eles não cumprem o seu daimon, o que acontece com esses dois, com essa relação, com esses espíritos? Segundo o Hillman, né? O que você acha disso? Eu não vou, assim, responder segundo o Hillman, vou responder segundo Joana e o que a gente está estudando aqui, porque aí, segundo o Hillman, a gente sai do reencarnatório, tá? Nascer, morrer, renascer, né? Então, por que eu estou te trazendo isso? Porque, de uma forma ou de outra, a maioria de nós acaba, em parte, vivendo questões dos nossos pais, né? E a maioria de nós acaba deixando o fardo para os nossos filhos. Então, o que a gente pode fazer é, ao máximo, olhar, tentar discriminar aquilo que é meu e aquilo que eu trouxe como uma vida não vivida dos meus pais. Ao mesmo tempo que, nesse trabalho de autoconhecimento, tentar não colocar minhas ânsias e minhas questões não vivenciadas nas costas dos meus filhos. Porque isso, e bem chamou a atenção a Marlúcia, eu trouxe através da profissão e dessas vivências, porque isso se dá de forma inconsciente. Né? Então, existem coisas que se dão de uma forma muito concreta, como eu dei o exemplo da profissão, outras de forma inconsciente. Então, o que eu não vi, o que meus pais não viveram, eles não precisam me dizer, me colocar nesse lugar, tu vai fazer isso porque eu não fiz de forma alguma. O meu inconsciente, através da participação mística e de toda a vivência de pai e mãe, ele captou aquilo, e aquilo ficou em mim, faz parte de mim, né? E por algum motivo tem que fazer, mas o que eu vou fazer com aquilo? Então, é inconscientemente que aquilo que meus pais não viveram, eu carrego. Isso é uma questão psíquica, né? E espiritualmente necessária até o ponto que eu tomo consciência. Então, o que eu preciso fazer é olhar para isso e trabalhar o máximo possível para que eu vou continuar tendo os complexos de pai e mãe, mas não vou ser mobilizada por eles não vão me ter, né? Lembrem lá do nosso primeiro ano lá do introdutório, né? Então, eu olhando para o complexo, todos nós vamos ter os complexos, né? O problema é quando eles nos têm, porque aí eles nos movimentam. Então, olhando para isso, eu vou entendendo melhor a dinâmica da minha vida psíquica, né? E mesmo concreta,
e vou olhando com outros olhos, se Deus quiser, né, para os meus filhos. E procurando, então, nesse trabalho de burilamento, de autoconhecimento, de trabalhar essas questões em mim, não deixar essa carga para o meu filho. Porque no momento que eu vivo a minha vida, eu não preciso ficar me preocupando, eu não quero deixar isso para o meu filho, eu não quero... No momento que eu vivo a minha vida, que eu dou testemunho do meu daimon, que eu alimento, né, isso não vai ficando no inconsciente dos meus filhos. Porque o problema maior, contra uma profissão, ou uma escolha de vida, como eu trouxe ali, casa, não casa, viaja, não viaja, né? É fácil uma criança na adolescência ou na idade adulta ir contra, né? E achar o seu lugar, mas contra a vida não vivida, isso é inconsciente, só eu me dando conta. Então, no final das contas, como a gente sabe que tudo que acontece é o que a gente precisa, né, para ir se desenvolvendo, e a família que a gente está, os pais que a gente tem e os filhos que recebe fazem parte dessa dinâmica, desse trabalho de ir revendo situações, refazendo padrões e tomando mais consciência como um todo, é assim que esses nós vão se desfazendo e vão se tornando daí uma teia amorosa, né? Então, o que acontece é que a gente vai trabalhando na medida do possível e, aos poucos, os padrões que se repetiam vão se desfazendo e vão se tornando padrões mais saudáveis, né? Tá bem, pessoal. Eu gosto que a gente tenha o tempo inteiro assim se olhando, né? Ao invés de ter slides, mas como tinha essas questões mais do próprio mito e de algumas citações de filósofos, citações completas de Joana, eu achei melhor fazer assim do que ficar eu lendo aqui no livro para vocês, né? Achei que ia ficar assim no coloridinho e ia dar uma distraída, tá? Mas, então, é isso que eu teria, assim, para trazer hoje, e fico aí à disposição de vocês, então, para, mesmo depois no chat, enfim, alguma pergunta.